Eu acredito que existem momentos que marcam a nossa vida. Tem várias fases da vida que a gente vai vivendo dia a dia, coisas vão passando. E é claro que cada experiência que a gente tem, ela marca a nossa vida. Porém, tem alguns momentos que acabam tendo um peso maior que outros, né? Eu acho que um dos momentos mais importantes da minha vida aconteceu quando eu era bem pequeno. Eu tinha 5 anos. E o que ocorreu foi que eu me apaixonei. Na verdade, eu encontrei pela primeira vez meu mestre, o mestre Lama Ganche Rinpoche, a quem eu tenho profunda gratidão. Eu acredito ser extremamente afortunado nessa vida por poder ter encontrado e ter vivido e ainda encontrar pessoas que foram e ainda são um grande exemplo daquilo que eu quero me tornar. E esse encontro, ele fez com que eu, devagarzinho, colocasse algumas perguntas na minha cabeça, fizesse perguntas, questionamentos. E é claro que não foi uma coisa de um dia para o outro, sempre fui uma pessoa interiormente lenta, no sentido que eu penso, eu não sou uma pessoa que conversa muito, eu tenho os meus processos interiores, mas quando eu tomo uma decisão, ela é bastante estável. E o que aconteceu foi que durante esses anos, entrando em contato com uma pessoa tão incrível para mim como é ainda, Lama Ganche Rinpoche, eu comecei a me colocar uma pergunta, que é, o que eu estou fazendo? Eu venho de uma família onde tive uma educação religiosa, de um lado, da parte da família do meu pai judia, da parte da minha mãe cristã, presbiteriana, meus pais sempre muito abertos. E o que aconteceu foi que a minha pergunta não tinha a ver com a religião em si, mas era o que eu estou fazendo aqui. Eu tinha uma vida ótima em São Paulo. Boa família, ótimos pais, grandes amigos, primos, família, escola, estava tudo ótimo. Então eu não tinha nada do qual eu pudesse reclamar da vida que eu tinha. Mas a pergunta que estava sempre lá era, onde eu estou indo? Estudo matemática, geografia, português, inglês, estudos sociais, aquilo que a gente sabe muito bem. E a pergunta que eu me fiz é, estudo tudo isso para quê? E a única resposta que eu encontrei na época, hoje eu acho uma resposta bem diferente. Não tanto, mas um pouco diferente. Mas a única resposta que eu encontrei na época foi, eu estudo tudo isso para terminar a escola, ir numa universidade, me formar, e se tudo der certo, para que eu consiga um trabalho que eu goste e que eu ganhe bem. E eu olhei e falei, Só que eu comecei a observar a minha volta, nos encontros de família, olhando para pessoas à minha volta e tentando observar o mundo adulto à minha volta. Eu tinha uns 11 anos na época. E eu observava, cada vez que eu estava perto dos adultos conversando, eu escutava as conversas, e eram principalmente o quê? Reclamação. Dificilmente eu via alguém satisfeito, feliz. E eu via muitas pessoas que materialmente tinham muito, ótima educação, bons trabalhos, mas poderia dizer talvez pouca satisfação. E cada vez que eu via meu mestre, eu via, e como ainda é hoje, uma pessoa extremamente saudável interiormente, exteriormente, feliz, satisfeita, alegre. Eu vivo com meu mestre até hoje, são 30 anos quase, que eu conheço ele, em nenhum momento eu ouvi ele reclamar ou falar mal de alguém. E o que aconteceu nesse processo foi que eu falei, é isso que eu quero ser. Ele é o meu exemplo. Uma vez eu estava num jantar de família em Nova York, com a parte judia, de um casamento, e uma pessoa na parte da família me perguntou, mas por que você não se tornou um rabino? Talvez era mais perto da tua cultura, Eu falei, a razão que eu acredito é porque o exemplo de vida que eu encontrei foi de um mestre budista. Foi isso que me levou a isto. Então, antes de começar a falar um pouco para vocês sobre qual é o sentido da vida para mim, onde tudo isso me levou, que no final das contas, sim, acabei seguindo os passos que meu mestre fez, ou seja, eu fiz uma decisão que ela não era conceitual, ela vinha de dentro, ela fazia sentido para mim, que foi
eu quero seguir os passos que essa pessoa, que esse meu mestre fez. Então, por isso, com 12 anos, eu fui para a Índia, fui estudar no monastério. Eu, que nunca fui bom aluno, nunca gostei de estudar, estava lá tendo que estudar, acordando às 5h30 da manhã, começando as preces, começando a estudar das 7 da manhã até as 11 da noite. Vida de monastério é para quem gosta. Vida no monastério é um pouco como, digamos, estar no exército com um objetivo um pouco diferente, muita disciplina. O monastério onde eu vivi eram mais de 4.000 pessoas. Então, uma estrutura muito grande. Mas foi algo maravilhoso, acho que a melhor educação que eu poderia ter recebido, eu recebi lá. Mas, quando o primeiro ano que eu voltei para o Brasil, depois de ter ido para o monastério, minha avó me levou para um encontro que, para mim, foi muito importante. Uma pessoa que eu tenho uma grande estima, que é o Rabino Newton Bonder. De uma certa forma, fazendo um pouco uma piada disso, minha avó deve ter pensado, o que é que aconteceu com o meu neto? Com 12 anos foi para o monastério, vamos conversar com o Rabino, né? E aconteceu que quando eu cheguei para encontrar o Rabino, porque tinha a ver com o fato da idade, na tradição judia fazer bar mitzvah, como era, como não era, eu estava no monastério, meio complicado a coisa. Aí eu sentei para conversar com o Rabino, e a primeira coisa que ele disse é uma frase que me marcou muito, que foi: se eu sou eu, porque você é você, e se você é você, porque eu não sou eu, e você não é você. Mas se eu sou eu, porque eu sou eu, e se você é você, porque você é você, aí sim podemos conversar, porque somos verdadeiros, né? Então, isso eu sempre tento levar na minha vida, onde quer que eu esteja, eu sou eu, porque eu sou eu, né? É normal as pessoas me olharem da forma como eu me visto, eu não estou nem aí com isso, isso não é o importante, se gostem ou se não gostem, isso não vai mudar nada para mim. Mas o fato é que, durante todos esses anos, eu tive a oportunidade de aprender com conceitos, aprender com exemplos antes de mais nada. E eu queria compartilhar um pouco com vocês aquilo que para mim é o significado da vida, como fazer desta vida uma vida significativa. Resumindo, a gente pode dizer que é uma escolha. E na vida tem duas formas de poder viver a vida. Uma é viver a vida simplesmente para sobreviver. O dia vai passando, vai empurrando com a barriga, né? Um dia vai passando depois do outro, tem um problema, vamos tentar resolver o problema, entre uma coisa e outra. Um exemplo disso, uma vez um dos meus mestres, chamava Gen Lakpala, com quem eu morava no monastério, ele me disse: se você viver a sua vida apenas para sobreviver, não tem nenhuma diferença entre você e uma vaca. E ele fazia exemplo porque onde eu morava era no campo, no interior da Índia, tinha muitas vacas em volta. E ele olhou para uma vaca e falou: olha uma vaca. O que a pessoa, quando vive para sobreviver, faz? Ela passa a vida tentando evitar sofrimento e ir à busca de prazeres. Se a gente passa a nossa vida unicamente tentando evitar sofrimentos e indo à busca de prazeres, a gente está vivendo a vida apenas para sobreviver. Uma vaca no pasto. Quando está o sol muito forte e tem um lugar com sombra, onde que ela vai? Na sombra ou fica debaixo do sol? Ela vai na sombra, ela busca evitar o sofrimento. Se ela está lá pastando, em um lugar o pasto está seco, em outro lugar o pasto está verdinho, fresquinho, onde ela vai comer? No pasto verde. Ela busca o prazer. A gente tem um jeito um pouco mais elaborado de fazer isso. Mas o que acontece é que viver a vida apenas para sobreviver é uma escolha. É aquela vida no qual você vive a vida, cada vez que tem uma emoção difícil, que tem um sofrimento, a nossa tendência é tentar fugir daquele sofrimento e não aprender com ele. Então acaba se tomando refúgio na bebida, acaba se tomando refúgio na diversão, nada contra a diversão, mas acaba se tomando refúgio numa vida que em coisas que na verdade não fazem nada mais, nada menos do que fazer com que a gente possa fugir dos nossos próprios conflitos e dificuldades, das nossas fraquezas, das nossas sombras, que na verdade são extremamente preciosas. A outra escolha é uma escolha de fazer essa vida significativa, dizer muito bem, a minha vida não é um fim, mas é um meio. E para mim, fazer essa vida significativa, isso requer dois aspectos, dois campos de ação, que na verdade é um só. Mas para facilitar um pouco, a gente pode colocar como duas coisas separadas. O ideal é que elas se tornem uma só, que é desenvolver a si mesmo,
fazer com que cada dia que passa eu me torne uma pessoa melhor. O mínimo que eu quero nisso é morrer uma pessoa melhor do que aquela que nasceu. Que não é tão óbvio assim. Ou seja, tudo aquilo que eu aprendi, os condicionamentos que eu gerei durante a minha vida, que eu possa ser uma pessoa melhor no final dela. Então, se tornar uma pessoa melhor. E o outro aspecto para fazer dessa vida uma vida significativa é ajudar o próximo. Então, esse processo não é uma coisa que a gente aprende do nada. No budismo existe um processo muito claro, que é de escutar, compreender e meditar. Qualquer coisa que a gente queira realizar, a gente tem que passar por essas 3 fases. Escutar quer dizer receber informação. Conversar, ler, escutar, receber informação. O segundo passo é fazer com que aquela informação que a gente escutou e que a gente esteja de acordo, ela não seja apenas mais uma repetição do que alguém nos disse, mas fazer com que aquilo se torne nosso. Ou seja, eu vou compreender aquele ponto. E terceiro ponto é meditar. Meditar, literalmente, não quer dizer sentar apenas em silêncio, que é maravilhoso, mas é, na verdade, se familiarizar, ter experiências para que aquele conceito não seja apenas mais um conceito, mas se torne parte real da nossa vida. Eu já conversei em vários contextos e eu pergunto para as pessoas, ficar com raiva é bom ou é ruim? É ruim. Já perguntei isso para criança, de tudo quanto é idade, adulto, velho, não importa. Qualquer contexto, todo mundo fala, ter raiva não é bom. Saber que não é bom ter raiva, quer dizer que você não vai mais sentir raiva? Não. Então, saber não é o bastante. A gente precisa verdadeiramente ter experiências para que elas possam se tornar uma realidade na nossa vida, para que possam fazer parte da nossa vida. E esse é o processo de meditar. É se autoinduzir a certos estados de consciência que a gente quer gerar para que eles possam ser naturais e espontâneos depois. Em outras palavras, é muito melhor ser um altruísta, como se diz, muito melhor ser um altruísta artificial do que um egoísta natural. No decorrer do tempo, no qual eu vou, porque eu sei que é melhor ser altruísta, eu vou me forçar para isso, não é totalmente verdadeiro, não é. Mas gradualmente eu vou aprender. Então tem 2 pontos que eu queria trazer para vocês hoje, bem rapidinho, de 2 aspectos que eu acho que são importantes na nossa vida, que a gente pode desenvolver, tanto para fazer com que nós sejamos uma pessoa melhor, como para ajudar o mundo que está à nossa volta. Eles são o amor e a sabedoria. Alguns anos atrás, eu abri a Wikipedia e eu fui lá e eu olhei a palavra amor em inglês, love. Tinham 67 definições diferentes de amor. No budismo, amar quer dizer desejar a felicidade. Eu te amo quer dizer que a tua felicidade é importante para mim. Eu desejo profundamente que você seja feliz, independentemente de onde, quando, com quem ou como. Eu quero que você seja feliz. Eu te desejo, eu preciso de você para minha felicidade. São 2 coisas diferentes, algumas vezes podem estar juntas, mas amar é desejar a felicidade do outro. E bem rapidamente, tem um exercício que eu comecei a fazer alguns anos atrás e que me ajuda bastante, eu queria compartilhar com vocês para trazer algo prático, que é o fato de, pelo menos uma vez por dia, ir para alguém, possivelmente que a gente não conhece, no restaurante, no metrô, no supermercado, na rua, olhar para a pessoa e falar, eu te amo. Não verbalmente, ok? Para não criar conflitos ou situações um pouco estranhas. Eu tive um momento de amor com um pedreiro na Vila Madalena que foi incrível. Na verdade, o exercício é o seguinte, a gente olha para a pessoa nos olhos e pensa no coração, eu desejo que você seja feliz. A tua felicidade é importante para mim. Só isso. Uma vez eu estava nesse momento esperando um amigo na Vila Madalena, em São Paulo, e tinha uma construção do lado, o pedreiro estava me olhando. Olha como eu estou vestido, né? E eu olhei para ele de volta. E normalmente quando alguém fica te olhando, a tendência é quando você olha para a pessoa, ela tirar o olhar. Naquele caso não, ele continuou me olhando. E eu continuei olhando para ele. Passaram uns 2 minutos, talvez.
E eu comecei a fazer esse exercício de olhar para ele nos olhos e desejar. Eu desejo que você seja feliz. Não sei quem você é, de onde você veio. Eu sei que a tua felicidade é importante para mim. Então eu desejo que você seja feliz. Fui devagarzinho, naturalmente sorrindo. Ele foi sorrindo. Aquilo foi me preenchendo, levando para um estado de plenitude. Isso é maravilhoso, porque a gente gosta de ser amado ou não? É bom ser amado? É maravilhoso. Porém, tem algo muito melhor, que é amar. Quando a gente abre o coração de verdade, isso nos traz um nível de alegria, de plenitude, que vai além de qualquer prazer que a gente possa experimentar na vida do todo dia. É algo maravilhoso. Por isso, egoisticamente falando, é muito melhor ser altruísta. Então, o segundo ponto, que é importante, então por isso, por favor, pratiquem o amor. Olhem para o mundo à sua volta e desejem a felicidade, independentemente de quem seja que esteja à nossa frente. O segundo ponto, muito importante, e o ponto mais profundo e complexo da filosofia budista, que em 1 minuto e 50 eu não vou poder explicar, é o fato que é chamada sabedoria. Mas, em poucas palavras, o que é sabedoria? É se relacionar com a realidade de uma forma coerente com o que a realidade é. 2 exemplos. O mundo à nossa volta é permanente ou impermanente? As coisas estão sempre se transformando ou elas são fixas? Estão sempre se transformando. Mas quando a gente encontra uma pessoa e vai ver ela no dia seguinte de novo, quem a gente pensa em encontrar? Alguém que se transformou, que está um pouco diferente porque interagiu, ou a mesma pessoa? A mesma pessoa. E quando a pessoa muda, a gente pode ficar chateado? A gente sofre com a transformação? Ou seja, a realidade à nossa volta aparece a nós, surge a nós, tem uma aparência como se fosse permanente. Mesmo que ela seja, na verdade, é impermanente, e a gente acredita. A gente vive num mundo de uma realidade que ela é subjetiva ou objetiva? É subjetiva. Nada é igual para todos. Porém, como a realidade surge para nós, como a gente vê as coisas, como se elas fossem daquela maneira, de forma objetiva ou subjetiva? Objetiva. Analisando, a gente sabe que é subjetivo, mas na experiência direta, como a gente vê? Como se fosse objetivo. Onde está a ignorância? Ver o que é subjetivo como se fosse objetivo. Então, sabedoria é se relacionar com a realidade de uma forma coerente com o que a realidade é. Quanto mais coerentes nós formos, melhor vamos nos relacionar com nós mesmos e com o mundo à nossa volta. Para terminar, eu queria dizer uma frase que me acompanha muito, porque o maior dos meus defeitos, eu acredito, é a preguiça. Quem me conhece diz, não, você não é preguiçoso. Pode deixar que eu sou, eu me conheço. E também é um dos pontos que eu batalho para superar constantemente, né? E tem uma frase que foi dita por um mestre, mais ou menos uns 4 séculos atrás, no Tibete, chamado Kundan Jampeliar. Vou dizer primeiro em tibetano. Ele dizia, Chego samne nishu song, majung samne nishu song, aka samne nishu song, tetarngane longor drukchulong, misetomba sebe namdaring. Em português seria algo como, pensando em fazer, se passaram 20 anos. Não consegui, se passaram 20 anos. Ai, por que não fiz? Ai, por que não fiz? Se passaram 20 anos. Assim se passaram 60 anos. Esta é a biografia de uma vida vazia. Se tem algo que queremos fazer, temos que começar hoje. Lembramos que naquela época a vida média era de 60 anos no Tibete. Se a gente coloca não pensando em fazer, passaram 20, chegamos a 80. Mas o fato é, nunca é tarde demais e nunca é cedo demais. Tudo o que nós fazemos, cada palavra que a gente diz, cada lugar que a gente vai, cada pessoa que a gente encontra, cada pensamento que a gente tem, cada decisão que a gente toma, são determinantes na nossa vida. Okay? Então, o que eu peço é que de tudo aquilo que a gente escuta, de tudo aquilo que a gente observa, se tem algo que a gente acredita que verdadeiramente é de benefício, vamos colocar em prática. Vamos fazer acontecer na nossa vida. Muito obrigado.